Fala pessoa bonita, tudo bem? Nesse dia maravilhoso que o nosso Senhor fez para nós, que Ele possa abençoar a tua vida e também a minha vida. A gente está num tempo de quaresma, né? Esse tempo de reflexão, mas muito mais. Eu me aprofundo um pouco mais e vou lá para Eclesiastes, quando Salomão diz que Deus não deixou nada fácil para gente. Onde ele fala também lá que tudo é ilusão. A água vai, a água dos rios vai para o mar e o mar nunca transborda. O vento todo dia sopra ao norte, ao leste, no oeste, sul. Os 4 pontos. E sempre as mesmas coisas, né? Novamente, a água corre para os rios e assim tudo é uma coisa só. E quando a gente para pegar essa caminhada, essa grande parábola vivida de Jesus que deixa pra gente, a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Quando Jesus sai para o deserto, se a gente parar para pensar nesse ambiente de deserto, a gente vê que lá a vida ela não é abundante, né? A vida é cercada de desafios. Para você sobreviver no meio daquele areia, sol quente, sem água, é preciso que você seja como um cacto, que você possa chegar naquele ambiente e tudo aquilo que você guarda, você possa colocar para fora. E a palavra fala sobre se despojar-se de si mesmo. É como um cacto, então você tem que colocar os seus espinhos para fora, para que você possa buscar água dos lugares mais remotos, buscar a vida dos lugares mais remotos. E qual lugar remoto que a gente pode pensar que seja esse, né? Que lugar remoto? Talvez essa viagem que Jesus quer nos mostrar, para a gente poder buscar água nesse lugar remoto, buscar vida, é dentro de nós mesmos. Por isso temos que colocar esses espinhos para fora como um cacto e buscar se aprofundar mais para buscar essa água. E o interessante ainda mais, a gente ficar um pouco mais profundo pensando nesse cenário, a gente pensa, poxa, a gente tem o sol e a gente tem que é o fogo, né? E a gente tem a areia. E na junção do fogo com a areia a gente tem um espelho. E quando a gente para pensar um pouco mais profundo, o espelho ele nos traz a visão da nossa face humana, né? Mais profundamente, Deus não quer nos dar esse espelho pronto. Ele quer que a gente possa forjar e que possamos, dentro de nós mesmos, podermos nos olhar no espelho e poder ver o nosso próprio espírito e ver que não foi fácil, igual diz Salomão. Deus não pegou fácil com a gente. Mas eu quero trabalhar um pouquinho nesse dia, pensando um pouquinho com vocês e trazer essas introduções. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado, a palavra fala que ele foi levado pelo Espírito, né, para o deserto. E o Espírito lá fez algumas tentações para com ele. Com certeza na permissão de nosso Deus, né, porque ele não faz nada que Deus não permita. E também para deixar essa grande parábola para a gente. E foram ali três coisas que ele tentou. Primeiro, ele tentou Jesus porque se Jesus estava em jejum, o que é jejum? Se despojar-se da carne para aumentar, elevar o seu espírito, a sua conexão. Jesus precisava aumentar sua conexão com Deus? A pergunta é essa. Então, assim, na minha visão, isso tem mais a ver com a gente do que com ele. Jesus sempre deu exemplos para que nós possamos fazer. Assim como Jesus não precisava ser batizado, mas ele falou que era preciso que aquilo acontecesse, né?
Então, nesse exemplo, Jesus foi levado para o deserto e ele foi tentado, né? Então ele pede para que a gente possa, para a gente se desgarrar da carne, que a gente possa entrar em oração. Despojar-se um pouco da primeira coisa que fala sobre o alimento. A maior tentação que tem é o quê? Quando a gente está com fome, porque a fome é essa fome do corpo. E quando a gente está no estado de espírito elevado, essas coisas não é uma preferência na nossa vida. Então Jesus fala assim para o tentador que nem só de pão se vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha que interessante. Leandro, mas vou ficar com fome? É o momento de você parar um pouquinho para pensar. Quando fala os 40 dias, a gente se remove a vários pontos, né? 40 dias, 4 estações do ano. Ele está falando de um ciclo que precisa ser renovado. E esse ciclo é a sua vida. Sua vida precisa ser renovada. E você está dentro de um tempo. E dentro de um tempo você foi nascido do pó, feito do pó, e ao pó novamente você voltará. Só que você não sabe quantas estações você vai durar. Então, todo dia você tem que fazer isso. É isso que ele quer dizer. Então, primeiro foi a fome, essa tentação que nos tenta, porque quando a gente passa fome, a gente acha que vai morrer. Na verdade, a gente acha que vai morrer, mas o que vai morrer vai ser o corpo humano, não o nosso espírito, que é eterno. Entende? Diferente. Tá? Depois, ele vai formular um pouquinho para Jesus se jogar, que os anjos virão e não deixarão que nada aconteça. Aqui está falando um pouquinho sobre o poder sobre o corpo. Fala um pouco desse eu sou dono de mim mesmo. E essa é uma das grandes enganações, porque a gente não tem poder sobre nós. Diz que a gente, na palavra de Deus, fala que a gente tem que ter medo não daquele que nos tira a vida, mas daquele que dissipa até a nossa alma. Olha só. Então aqui está falando um pouquinho sobre o poder sobre o corpo que a gente não tem. Então Jesus nessas 3 tentações já vem nos desvestindo desse poder pessoal que a gente acha que a gente tem, que não está na nossa mão. Depois, no último, tudo, né? O tentador fala, tudo isso te darei, né? E vai ficar um pouquinho sobre entregar-se ao mundo. Mas Salomão também diz que tudo é ilusão. Tudo é uma grande ilusão. Então, nessa tentação do poder que vem ali para Jesus, para ele poder nos mostrar que você não pode adorar 2 senhores. Porque um ficará feliz e o outro ficará muito mal. Então está falando aqui realmente dessa dualidade, essa luta do espírito e a carne, para a gente voltar os nossos olhos a Deus, para a gente poder voltar à essência. Beleza? E dentro desses 4 pontos, Jesus vem nos mostrar que a gente precisa novamente passar pela nossa quaresma, pela nossa quarentena. A gente precisa, olha que interessante, a gente precisa passar pela gestação, vamos falar sobre 4, né? Pelo nascimento, pela vida e pela morte. São 4 pontos, 4 estações do ano. E Deus deixa muito colocado para nós que Ele é o dono do tempo, quando a gente vai ver o tempo, né? O tempo é horas, trindade, horas, segundos e minutos. E eu lembro agora de uma passagem que diz que não vai nascer nem cabelo branco na tua cabeça que Deus não saiba. Eu não lembro dela inteira aqui agora, mas na caminhada de Bíblia que a gente sempre tem aqueles versículos que nos marcam, né? Então é interessante que a gente já começa aí, né? Tem muito mais a ver, Cristo, Emmanuel, tem muito mais a ver com o que a gente precisa fazer do que com o Cristo precisaria fazer. E ele deixou essa grande parábola para a gente viver nos dias, para a gente poder realmente se aprofundar em nós mesmos e poder ser boas pessoas, poder observar as palavras, o que Deus deixou para a gente
o que está ofuscando a nossa visão, o que está alimentando somente o nosso corpo, o que não está alimentando o nosso espírito. E nessa caminhada a gente vai chegar lá no Domingo de Ramos. Depois vem o Domingo de Ramos, né? Tem a quarta-feira de cinzas, vai falar um pouquinho sobre o pó, do pó, né, que a gente já falou aqui, do pó viemos e ao pó voltaremos. Depois lá tem a Domingo de Ramos onde Jesus é ovacionado por Jerusalém. Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas nessa mesma passagem também, eu fico pensando, essa Jerusalém somos nós. Então depois desse deserto, Deus fala assim, aceita o meu filho na tua vida. Aceita o meu filho na sua vida. Para que as coisas reais mesmo comecem a acontecer. Porque o mundo realmente é uma grande ilusão. Então o povo ovacionou, Jesus naquele momento, mas aos poucos foram se perdendo. E essa grande tradição da igreja vem trazer a beleza dessa grande parábola que Jesus, a última parábola, a parábola derradeira de vida que Jesus deixou para nós. E depois, na quinta-feira santa, vem a missa dos lava-pés. Olha só, Jesus quer se aprofundar e ter uma conversa mais interior conosco, né? E nessa missa dos lava-pés, o que é interessante, que o sacerdote se põe e lava os pés da comunidade, lava o pé do povo. E essa simbologia, ela é tão rica, e Jesus deixou isso para nós, que é bom a gente prestar atenção nisso, que antigamente quem fazia isso eram os escravos para os seus senhores. Acho que você, não sei se você já leu sobre isso, mas no tempo de Jesus quem lavava os pés eram os escravos. Então, Jesus veio quebrar isso em nós. Sabe? Então, eu venho quebrando esse poder, essa coisa, eu, mas que você é um ser de um Deus vivo. Então, ele vem quebrar a gente nisso, para a gente poder amar o outro realmente e ser humilde. E depois, um pouquinho mais para frente, a gente chega na sexta-feira da paixão, né? Que a gente tem ali a procissão do Cristo morto. Então, olha que interessante, a gente tem duas procissões. A procissão da entrada de Jesus em Jerusalém e também depois a procissão do Cristo morto. A procissão do Cristo morto, que nos leva à grande reflexão. Por que somos tão maus, né? Por que vivemos tanto na carne? Precisamos despojar de nós mesmos nesse tempo. Precisamos se acumular de bênçãos do céu, de leitura, de reflexão, olhar como está a minha vida, como estão nossas ações, como está realmente aquilo que fala, diga assim sim e não não. Como está a minha vida? Não somente de oração, mas minha vida com o meu próximo. Não aquele meu próximo que eu quero mostrar, aquela máscara, aquela face, mas no meu dia a dia. Como estão os meus princípios? Que a Bíblia é um livro de princípios. Como eu estou sendo reto com meus princípios que Deus deixou para mim? Nesse deserto eu estou buscando realmente, no fundo de mim, essa água viva, que é a centelha divina que Deus deixou dentro de mim. Depois a gente tem a celebração do sábado de aleluia, né? Que é a celebração da vigília, onde é necessário, né? Vamos pensar assim, é necessário que uma semente morra para que possa vir a vida. Então, nessa morte e crucificação de Jesus, nessa procissão do Cristo morto, quando Jesus morre na cruz, desce o seu sangue, começa a trovejar tudo, e o véu lá do templo se rasga. E naquele tempo, quando as pessoas rasgavam as vestes, era como se fosse uma indignação. Mas quem rasgou a veste naquele momento foi Deus que rasgou a veste do templo. Ele estava indignado? Não, porque tem um momento ali, não sei se é Josias que rasga as vestes,
e Deus compreende que ele está arrependido. Olha que interessante. Pelos nossos pecados, entende? Uma coisa liga a outra. Por isso que eu falo que é a grande parábola. Então, é como se Deus se despojasse dos nossos pecados, né? Indo um pouquinho para frente, ali no sábado de Aleluia, onde a gente vai voltar ali no fogo, vai ser aceso o círio pascal, onde vai começar tudo de novo, né? Que a gente tem a grande transformação, o Cristo com o corpo renovado, e ele quer que nesse momento a gente possa estar com um corpo renovado, um corpo que venha de dentro para fora, né? Hoje não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então tudo vai começar a fazer mais sentido na nossa vida. Mas se realmente a gente poder viver essa grande parábola que Cristo deixou para a gente. Vamos um pouquinho para frente, no domingo, a gente tem a celebração da missa da Páscoa, que comemora a ressurreição de Cristo. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. No Círio Pascal, a gente tem ali batizado, a gente faz tudo com o Círio Pascal o ano inteiro. Então, Quaresma, um tempo cronológico de um início, de um término de um ciclo e o início de outro, assim como as estações do ano. Então, Deus quer que nesse momento, a partir desse momento da tradição da igreja, desse momento da grande parábola vivida por Jesus, nos ensinando como devemos fazer, não somente nessa época, mas todos os dias, porque a gente tem um tempo, todos os dias. O nosso ciclo é nascimento, geração da vida, né? Não, gestação, nascimento, vida e morte, todos os dias, para que possamos, não porque somos merecedores, mas que a graça possa nos receber realmente pessoas cada vez melhores. Um grande abraço no teu coração. Vive essa grande parábola do Emanuel, Deus conosco, essa grande parábola que Cristo nos deixou de morte e paixão absoluta, que revela esse Deus que nos ama, que nos quer com Ele. Um grande abraço. Deus seja louvado.